Sejam bem-vindos a este vídeo. Neste canal vamos prosseguindo com a nossa série A Eucaristia na Igreja Primitiva. Este vídeo é uma parte 2 sobre o pensamento e o testemunho de Santo Ambrósio de Milão, grande santo e doutor da Igreja, que nos deixou muitos ensinamentos sobre o mistério da Eucaristia. Nós prosseguimos com o pensamento de Santo Ambrósio a partir de um texto que ele escreveu chamado Sobre os Sacramentos, no qual ele escreve: Quem então é o autor dos sacramentos senão o Senhor Jesus? Estes sacramentos vieram do céu. Olha que bonito o que ele diz aqui, né? Estes sacramentos vieram do céu, pois todo bom conselho vem do céu. Verdadeiramente foi um grande e divino milagre que Deus fizesse chover maná do céu para o povo, e o povo comesse sem trabalhar. Talvez me digais: o meu pão é pão comum, mas este pão é pão antes das palavras sacramentais. Mas uma vez que recebe a consagração do pão, ele se torna a carne de Cristo. Veja, não há nada de mais claro do que Ambrósio poderia dizer para manifestar a fé da igreja nascente, da igreja primitiva nos primeiros séculos, que, de fato, diante da palavra da consagração, não temos mais pão, mas a carne de Cristo. Portanto, se trata de uma presença real e não algo simbólico. Demonstremos isso, diz Santo Ambrósio. Como pode aquele que é pão ser o corpo de Cristo? E com que palavras a consagração se realiza e quem as proferiu? Com as palavras proferidas pelo Senhor Jesus, pois tudo o que foi dito antes são palavras do sacerdote, louvores a Deus, orações nas quais ele reza pelo povo, pelos reis, pelos outros. Mas, assim que chega o momento de realizar o venerável sacramento, o sacerdote não fala mais com suas próprias palavras, mas usa as de Cristo. Portanto, é a palavra de Cristo que realiza este sacramento. Então veja, aqui ele está dizendo: o sacerdote que preside o culto, a celebração eucarística, ele pronuncia palavras suas durante o culto. Mas nesse momento, as palavras da consagração são as palavras de Jesus. Portanto, as palavras de Jesus, elas são eficazes. Ela é eficaz. E é essa palavra, portanto, que torna pão e vinho em seu corpo e sangue. E Ambrósio se refere à Eucaristia como venerável sacramento. Portanto, não é um símbolo, uma coisa qualquer, né, que eu posso pegar, jogar fora ou, né, depois que termina o culto. Não. É a carne de Cristo, é venerável. É a carne de Cristo presente entre nós, a qual adoramos. Assim disse Ambrósio num dos testemunhos que vimos no vídeo anterior. Então aqui nós percebemos o modo como para Ambrósio, testemunhando a fé da igreja nascente, é muito claro que a Eucaristia é presença real de Cristo. Continua Ambrósio. O que é a palavra de Cristo? A palavra pela qual todas as coisas foram feitas. O Senhor ordenou e os céus foram feitos. O Senhor ordenou e a terra foi feita. O Senhor ordenou e os mares foram feitos. O Senhor ordenou e toda a criatura foi criada. Considere então o poder da palavra de Cristo. Esse tanto poder há na palavra do Senhor, a ponto de que o que não existia antes veio a existir, quanto mais eficaz é ela em trazer à existência o que já existia. Os céus não existiam, nem o mar, nem a terra. Mas ouça Davi: ele falou e todas as coisas foram feitas. Ele ordenou e as coisas foram criadas. Agora, pois, considerai como vos respondo. Não era o corpo de Cristo antes da consagração, mas depois da consagração, digo-vos que já é o corpo de Cristo. Ele disse isso e se fez. Ele ordenou e tudo foi criado. Você mesmo existia, mas era uma velha criatura. Depois de ser consagrado, você começou a ser uma nova criatura. Você quer saber que nova criatura você é? Ele disse: todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Veja, então aqui Ambrósio, ele se apoia na força da palavra de Deus. A palavra de Deus cria todas as coisas. Ora, se assim é com relação à criação, como não crer que diante da palavra de Jesus sobre o pão e o vinho, também aquilo passa a ser o seu corpo e o seu sangue? Por quê? Porque é sua palavra que diz isso.
E a força da sua palavra faz com que, na consagração, já não haja mais pão e vinho, mas corpo e sangue. Então, é muito claro o ensino aqui de Ambrósio, que testemunha assim a fé da igreja. Continua Ambrósio: não compreendeis, com tudo isso, quanto poder tem a palavra celeste? Se ela tinha poder sobre uma fonte terrena, se a palavra celeste podia realizar outras coisas, não operaria também nos sacramentos celestiais? Já aprendestes que o corpo de Cristo é feito de pão e que o vinho e a água são derramados no cálice, mas pela consagração da palavra celeste, ele se transforma em sangue. Veja, muito claro, né? É pão, é vinho, mas pela palavra celeste se transforma em sangue. Aqui ele está se referindo ao vinho misturado em água, também é interessante. Até hoje, a celebração eucarística, durante a celebração, né, no ofertório, no vinho se coloca um pouco, uma gota de água. Ambrósio vai explicar o sentido simbólico desse gesto, né? E ali, o vinho, diante da palavra da consagração, e a palavra celeste, a palavra de Jesus, não há mais vinho, se transforma em sangue. Mas talvez vocês digam: não vejo a aparência de sangue, mas tem uma semelhança. Pois assim como vocês receberam a semelhança da morte, assim também vocês bebem a semelhança do precioso sangue, para que não tenham nojo do sangue, e este seja o preço da redenção. Portanto, vocês sabem o que estão recebendo é o corpo de Cristo. Vocês sabem que o que estão recebendo é o corpo de Cristo. Né? Então eu vejo pão, mas pela fé, na força da palavra do Senhor, eu sei, eu creio que não é pão, que não é vinho, é corpo de Cristo e é presença real. Continua Ambrósio. Queres saber que com palavras celestiais se consagra? Observe o que significam estas palavras. O sacerdote diz: tomai esta oferta escrita como adequada, razoável e aceitável, pois é figura do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, na véspera de sua paixão... Então, veja, aqui é como se Ambrósio estivesse descrevendo a liturgia eucarística. Então veja, né, a palavra do sacerdote. Ele diz, né, tomai esta oferta escrita como adequada, é como se ele estivesse rezando diante da oferta. E a oferta é o quê? É o pão e o vinho. Até hoje, o sacerdote reza sobre as ofertas, sobre o pão e o vinho também, né? E aí, aqui, naquele tempo, Ambrósio apresenta essa espécie de oração nas palavras do sacerdote, dizendo, né? Tomai esta oferta escrita como adequada, razoável e aceitável, pois é figura do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, na véspera de sua paixão, tomando o pão nas suas santas mãos, olhou para o céu e para ti, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, e deu graças, abençoou-o e partiu-o. Depois de o ter partido, deu-o aos seus discípulos, aos seus apóstolos, dizendo: tomai e comei todos, porque isto é o meu corpo que será partido por muitos. Aqui é preciso ter atenção, porque Ambrósio usa essa palavra, né? Tomai esta oferta, que é uma referência ao pão e o vinho, que é figura do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E alguns, pegando esse trecho, podem dizer, tá vendo? Ambrósio está dizendo que a Eucaristia é só uma figura do corpo e do sangue de Cristo, entendendo figura como algo simbólico e entendendo o simbólico apenas como um símbolo vazio, um símbolo que remete a uma outra coisa. Mas não é isso, não é esse o sentido de figura e até mesmo de símbolo para os pais da igreja. Né? Então aqui quando Ambrósio diz que o pão e o vinho é uma figura do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, há uma certa verdade. O pão e o vinho representam o corpo e o sangue de Cristo. Portanto, é verdade que o pão e o vinho possuem uma dimensão simbólica. Um símbolo é uma representação de uma outra coisa. Então, óbvio que aqui, esquecendo a dimensão da Eucaristia, um símbolo não é a coisa simbolizada. Por exemplo, a bandeira do Brasil é um símbolo do nosso país, mas a bandeira não é o nosso país. Né? Então, nesse sentido, o símbolo ele
ele é somente simbólico, ele aponta para uma outra realidade, de modo que a realidade apontada não é o símbolo, certo? Então a gente pode dizer que o pão e o vinho, eles têm uma dimensão simbólica porque representam o corpo e o sangue de Cristo. Tanto é que, por exemplo, em muitas celebrações litúrgicas, às vezes no ofertório, se levam, né, pão e um cacho de uva que representa o vinho também, né, do qual se faz o vinho, para simbolizar a Eucaristia. Então é verdade que pão e vinho e até cacho de uva representam a Eucaristia. Mas é óbvio que esse pão e esse cacho de uva, por exemplo, não são o corpo e o sangue do Senhor, são somente um símbolo. Mas é verdade que na própria consagração, embora o pão e o vinho sejam e se tornem corpo e sangue do Senhor, a aparência do pão e do vinho continuam simbolizando o corpo e o sangue de Cristo. Só que agora para nós, o pão e o vinho consagrados, ao mesmo tempo que eles simbolizam o corpo e o sangue de Cristo, eles são o corpo e o sangue de Cristo. Então a Eucaristia nesse sentido é algo único. Então ela tem sim uma dimensão simbólica, mas essa dimensão simbólica, no qual o pão e o vinho são figuras, são símbolos do corpo e sangue do Senhor, não quer dizer que isso seja somente simbólico e que a realidade do corpo e sangue de Cristo não esteja presente no pão e no vinho. Não, pelo contrário, estão presentes no pão e no vinho, ou o pão e o vinho se tornam corpo e sangue do Senhor pela palavra de Cristo na fé. Mas não se perde a dimensão simbólica. Então não é contraditório na fé católica entender que há uma dimensão simbólica do pão e do vinho que representam o corpo e o sangue do Senhor, mas ao mesmo tempo crer que no símbolo do pão e do vinho, nas aparências do pão e do vinho, está presente o corpo e o sangue de Cristo, ou que o próprio pão e o vinho se tornam corpo e sangue do Senhor. Para a fé católica, o erro é dizer que a Eucaristia é somente um símbolo. Não, ela não é somente um símbolo. O pão e o vinho não é somente um símbolo. Possuem uma dimensão simbólica, mas, pelas palavras do Cristo, se tornam corpo e sangue do Senhor. Tá? Então, por isso, os padres da igreja às vezes usam a palavra figura, imagem, símbolo para se referir à Eucaristia. Com isso, eles não estão querendo dizer que a Eucaristia é somente uma figura, um símbolo ou uma imagem. Não. Uma dimensão não anula a outra. Isso é um pouco, talvez, complexo, mas é só para a gente entender, porque nesse momento da igreja primitiva, a linguagem dos padres da igreja ainda não é uma linguagem, né, precisa, técnica. Mas nós vemos que em toda a expressão de Ambrósio, no modo como ele transmite a doutrina, é muito claro para ele que a oração de consagração, por ser as palavras de Cristo, pelo seu poder eficaz, realizam aquilo que Cristo diz. Então, no momento da consagração, era pão e vinho, mas diante das palavras da consagração, não são mais pão e vinho, são corpo e sangue do Senhor. Continua Ambrósio. Observe, da mesma forma, na véspera de sua paixão, depois da ceia, também tomou o cálice e olhou para o céu. Para ti, Pai Santo, Deus Todo-Poderoso e Eterno, deu graças, abençoou e entregou aos seus apóstolos e discípulos, dizendo: Tomai e bebei disto, todos vós, porque isto é o meu sangue. Veja, todas essas palavras são do evangelista, até o momento da tomada, ora do corpo, ora do sangue. Daí em diante, as palavras são de Cristo. Tomai e bebei disto, todos vós, porque isto é o meu sangue. E prestem atenção a cada palavra. Então, claro, Ambrósio está dizendo, olha, o evangelista está narrando lá a última ceia. Mas quando chega no momento em que toma o pão e o vinho, agora são não as palavras do evangelista, mas as palavras do próprio Cristo. Tomai e comei, isto é o meu corpo. Tomai e bebei, isto é o meu sangue. É a palavra de Cristo. E a palavra de Cristo é eficaz, ela realiza aquilo que ele diz. Não é uma palavra vazia. Ele diz, ele, na véspera de sua paixão, tomou o pão em suas mãos santas. Antes da consagração é pão, mas assim que as palavras de Cristo são acrescentadas, é o corpo de Cristo. Por fim, ouçam-no dizer, tomai e comei, todos, porque isto é o meu corpo. E antes das palavras de Cristo, o cálice é enchido com vinho e água.
Mas, assim que as palavras de Cristo se manifestam, o sangue de Cristo que redimiu o povo é derramado nele. Vejam então de quantas maneiras a palavra de Cristo é capaz de converter tudo. Por fim, o próprio Senhor Jesus nos dá testemunho de que recebemos seu corpo e sangue. Deveríamos duvidar de sua fidelidade e de seu testemunho? Então veja, é muito claro para Ambrósio que diante da palavra de consagração, antes era pão, mas então se torna corpo de Cristo. Antes era vinho, mas se torna sangue do Senhor. E é isso que nós tomamos. Continua Ambrósio. Agora voltem comigo à minha proposição. Foi realmente algo grandioso e digno de veneração que o maná do céu caísse sobre os judeus. Mas entendam, o que é maior, o maná do céu ou o corpo de Cristo? Claramente é o corpo de Cristo, que é o autor do céu. Além disso, aquele que comeu maná morreu, mas aquele que come este corpo receberá o perdão dos pecados e não morrerá eternamente. Então, de novo, Ambrósio compara o maná com a Eucaristia. Isso ele tira do próprio Evangelho de João. E pensemos, se o maná do céu era algo grandioso, o que é maior, o maná ou o corpo de Cristo? Obviamente que o corpo de Cristo é maior que o maná. Mas, se a Eucaristia, se aquele pão fosse somente um símbolo, ele não seria maior do que o maná. Seria só simbólico, o maná era real. O corpo de Cristo é real. Se assim não fosse, não seria maior do que o maná. Mas por quê? Porque é o corpo de Cristo, é o autor do céu que está ali presente, o Senhor, de modo real e não simbólico. Portanto, não digam amém, continua Ambrósio, em vão, dizendo amém em vão, confessando já em espírito que estão recebendo o corpo de Cristo, pois quando vocês pedem, o sacerdote lhes diz corpo de Cristo, e vocês dizem amém. Veja, a tradição da igreja lá no início, até hoje, quando o sacerdote entrega a Eucaristia, o que diz? O corpo de Cristo. Aquele que toma a Eucaristia, amém. Veja, a mesma tradição. Lá dos primeiros séculos, até hoje a igreja assim o faz. Então, quando se diz amém, se confirma essa fé, que é o corpo de Cristo. Isso é verdade, amém, isso é verdade, creio. O que a língua confessa, o coração confirma. Então, Ambrósio expressa que essa prática da igreja atesta. Corpo de Cristo, amém, isso é verdade, é isso mesmo, não é símbolo, é real. Continua Ambrósio, para que saibais que este é um sacramento, a sua figura o precedeu primeiro, e então compreendereis quão grande é este sacramento. Ouvi as suas palavras. Quantas vezes fizereis isto, celebrareis a minha memória até que volte. E o sacerdote diz, lembrando-nos, pois, de sua gloriosa paixão, de sua ressurreição do inferno e de sua ascensão ao céu, oferecemos-te esta hóstia imaculada, esta hóstia racional, esta hóstia sem sangue, este pão sagrado e o cálice da vida eterna, e pedimos e rogamos que recebas esta oblação, oblação também é sacrifício, Então receba esta oblação, este sacrifício em teu sublime altar, pelas mãos dos teus anjos, assim como te dignaste receber as oblações do teu servo justo Abel e o sacrifício do nosso patriarca Abraão e o que te foi oferecido pelo sumo sacerdote Melquisedeque. Todo este trecho, lido agora, está na oração eucarística primeira. Veja, Então, a igreja hoje reza com estas palavras que Ambrósio aqui nos testemunha e que não é dele, porque Ambrósio já está testemunhando o que o sacerdote diz na liturgia eucarística. Oferecemos-te esta hóstia. A hóstia é a vítima sacrificada. Jesus é a hóstia. Jesus é o cordeiro, a vítima. Ele se oferece. E Cristo é ao mesmo tempo sacerdote e vítima, sacerdote e cordeiro, mas o sacerdote ministerial, ele faz às vezes de Cristo e torna presente o sacrifício de Jesus, o único e verdadeiro sacrifício, que a igreja oferece ao Pai para renovar a aliança com o Senhor e cada vez, porque estamos no tempo, nos alimentarmos do único sacrifício de Jesus.
Então Jesus não é sacrificado várias vezes em cada missa, mas em cada missa se torna presente para nós o único sacrifício de Cristo na cruz e que Jesus deixou para nós na última ceia, isto é, o meu corpo entregue, o meu sangue derramado, uma referência à cruz, que é a expressão do seu amor, e é esse amor que nos alimenta e faz com que sempre renovemos em nós a aliança com Deus, que da parte de Deus é plena e perfeita, em nós precisa sempre ser renovada. Precisamos sempre buscar renovar o nosso caminho com Ele, celebrar esta aliança. É o culto por excelência, né? Então esse testemunho de Ambrósio é muito claro e nos mostra que de fato a Eucaristia é o sacrifício de Cristo presente para nós, que cada missa renova para nós o único e verdadeiro sacrifício de Cristo, que nos põe em comunhão com Deus e nos alimenta desse amor, e assim por diante. Continua Ambrósio, portanto, todas as vezes que receberdes o que vos diz o apóstolo, todas as vezes que o recebermos, anunciamos a morte do Senhor. Se anunciamos a morte, anunciamos a remissão dos pecados. Se todas as vezes que o seu sangue é derramado para a remissão dos pecados, devo sempre recebê-lo, para que os meus pecados sejam sempre perdoados. Eu que peco continuamente, devo continuamente ter o remédio. Então, por isso, celebramos a Eucaristia sempre, né? E participamos desse mistério do amor de Deus por nós. E anunciamos a morte do Senhor porque ela se torna presente como remissão dos pecados, que nos lava, né, que nos coloca sempre em comunhão com o Senhor e nos faz participar da grandeza do seu amor. Continua Ambrósio. Ontem, nossa locução e discurso trataram dos sacramentos do Santo Altar. E vimos que a figura deste sacramento é anterior à época de Abraão, quando o santo Melquisedeque ofereceu o sacrifício, que não tem princípio nem fim em seus dias. Escuta, homem, o que o apóstolo Paulo diz aos Hebreus. Onde estão aqueles que dizem que o Filho de Deus é temporal? Disse que Melquisedeque não tem princípio nem fim em seus dias. Se Melquisedeque não teve princípio em seus dias, poderia Cristo ter tido um? Ele não é mais uma figura do que uma realidade. Sabes, então, que ele é o primeiro e o último. O primeiro, que é o Criador de todas as coisas. O último, não porque terá um fim, mas porque ele encerra todas as coisas. Cristo expressa para nós o fim de tudo, conduz tudo ao fim, à plenitude. Dizemos então que o cálice e o pão são colocados sobre o altar. O que é colocado no cálice? Vinho. E o que mais? Água. E você me pergunta, como então Melquisedeque ofereceu somente pão e vinho? Por que a mistura de água? Ouça o motivo. Então aqui, Ambrósio está querendo mostrar que o sacramento da Eucaristia é anterior ao sacramento, sacramento, a gente pode dizer, dos judeus, da Páscoa dos judeus, que está ligado à lei de Moisés. Melquisedeque é anterior à lei de Moisés. E o que Ambrósio está dizendo, olha, Melquisedeque, quando ofereceu pão e vinho, já estava prefigurando a Eucaristia. Melquisedeque representa Jesus e o pão e vinho representa a Eucaristia já lá no Antigo Testamento. Isso aparece como uma prefiguração que se torna realidade em Cristo, né? Na ceia que o Senhor instituiu para nós, com pão e vinho, mas que se tornam seu corpo e sangue, maior do que o maná que veio através de Moisés, grandioso, fez parte da caminhada do povo de Deus, mas que também era uma figura que aponta para Cristo, o novo Moisés e a Eucaristia. Se vocês quiserem aprofundar todos esses sentidos dos símbolos da Eucaristia no Antigo Testamento, podem assistir à série Eucaristia na Sagrada Escritura, que também está disponível neste canal. Continuamos com o pensamento de Ambrósio, que vai explicar por que temos a tradição de, na celebração eucarística, misturar água ao vinho. Em primeiro lugar, o que nos diz a figura precedente no tempo de Moisés, que quando o povo judeu estava com sede e murmurava por não encontrar a água, Deus ordenou a Moisés que tocasse a rocha com sua vara. Ele tocou a rocha e a rocha jorrou uma fonte abundante. Como diz o apóstolo, beberam de uma pedra que os seguia, e a pedra era Cristo. Não era uma pedra imóvel que seguia o povo. Bebei também vós
para que Cristo vos siga. Atendei ao mistério. Moisés, isto é, o profeta, com a vara, isto é, com a palavra de Deus. O sacerdote toca a pedra com a palavra de Deus, e a água flui, e o povo de Deus bebe. O sacerdote então toca o cálice, a água transborda no cálice, salta para a vida eterna, e o povo de Deus, que obteve a graça de Deus, bebe, portanto, aprendestes isto. Então aqui, Ambrósio liga a água a esse episódio do Antigo Testamento, quando Moisés bate na rocha e jorra água. A rocha é um símbolo do próprio Cristo, que traz para nós água viva. Água viva. Então, esse é um dos motivos simbólicos a partir do qual Ambrósio explica o porquê da água dentro do cálice que se mistura ao vinho dentro da celebração eucarística. Mas ele dá um outro motivo simbólico. Ouçam outra coisa, diz Ambrósio. Quando a paixão do Senhor se aproximava, sendo já iminente o grande sábado, porque nosso Senhor Jesus Cristo estava vivo, ou os ladrões, aqueles que foram enviados para atacá-los. Chegando, encontraram o Senhor Jesus Cristo morto. Então, um dos soldados tocou-lhe o lado com a lança, e água e sangue saíram do seu lado. Por que água? Porque sangue? Água para lavar, sangue para redimir. Então, a água, né, tem a dimensão de lavar dos pecados, o sangue, a redenção. Por que do lado? Porque de onde vem a culpa? De lá, a graça. A culpa para a mulher, a graça para o Senhor Jesus Cristo. Então, aqui um motivo simbólico pelo qual Ambrósio explica o porquê se coloca água junto ao sangue no mistério eucarístico, para representar a água que lava e o sangue que redime. Depois, também, né, tem o sentido, aqui Ambrósio não fala disso, mas só complementando, que é também a dimensão da humanidade com a divindade, essa comunhão que se dá a partir do mistério eucarístico, do humano com o divino, a água representando o humano, o sangue, o divino. Esse é um outro aspecto simbólico, né, desse gesto de colocar água no vinho, que depois será consagrado através das palavras da consagração. Continua Ambrósio. Assim, pois, aproximaste-te do altar, recebestes o corpo de Cristo. Escuta novamente os sacramentos que obtiveste. Ouça o que diz o santo Davi. Ele também, em espírito, previu estes mistérios e se alegrou e disse que nada lhe faltava. Por quê? Porque quem recebe o corpo de Cristo jamais passará fome. Quantas vezes você já ouviu o Salmo 22 e não o entendeu? Veja como ele se encaixa nos sacramentos celestiais. Então é belo, ele fala aqui, né, do altar, ele chama a Eucaristia de sacramento celestial. E aí ele usa o Salmo 22 para falar da Eucaristia. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me colocou em pastagens e me conduziu às margens das águas que restauram. Converteu a minha alma. Ele me guiou pelo caminho da justiça para a glória do seu nome. Pois ainda que eu ande pela sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolaram. A vara é o domínio, o cajado, a paixão, isto é, a divindade eterna de Cristo e também a paixão do seu corpo. A primeira, ele criou, a segunda, ele redimiu. Preparaste uma mesa diante de mim, à vista dos que me atribulam. Ungiste a minha cabeça com óleo, e quão excelente é o teu cálice que me embriaga. Então, aqui a referência à mesa, ao banquete, né, ao cálice que embriaga. Lembramos que ele fala, Ambrósio, de embriagar-se da graça de Deus. Né? Chegastes, pois, ao altar, continua Ambrósio, alcançastes a graça de Cristo, obtivestes os sacramentos celestiais. A igreja se alegra com a redenção de muitos e se regozija com alegria espiritual, porque tem ao seu lado a sua própria família. Isso se encontra no Cântico dos Cânticos. Transbordando de alegria, ela clama a Cristo, tendo preparado um banquete digno do banquete celestial. E por isso diz, deixa-me, irmão, descer ao seu pomar e colher os frutos das suas macieiras. Cântico, capítulo 5, versículo 1. Que macieiras são estas? Fostes feitos madeira seca em Adão, mas agora, pela graça de Cristo, sois macieiras verdes. O Senhor Jesus acolheu com alegria a igreja e respondeu com dignidade celestial. Desci
ele ao jardim, colhe mirra com os meus ungüentos, comeu o meu pão com o meu mel e bebeu o meu vinho com o meu leite. Comam, meus irmãos, e embriaguem-se. Então aqui Ambrósio usa, né, os textos do Antigo Testamento de modo simbólico para se referir à Eucaristia. Então ali, né, o banquete celestial, ao mesmo tempo fazendo essa referência, né, aos frutos da macieira, né, porque da madeira de Adão, né, fostes feitos madeira seca em Adão, o pecado, mas em Cristo agora sois macieiras verdes, ou seja, são árvores que produzem bons frutos, né? Então, a partir de Cristo, produzir bons frutos. Então, é essa linguagem que Ambrósio usa de modo simbólico, né, para falar que nos alimentando de Cristo, nesse banquete, devemos produzir bons frutos. Continua Ambrósio. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Lembro-me do que vos disse quando falei dos sacramentos. Eu vos disse que antes das palavras de Cristo, o que é oferecido é chamado pão. Mas, assim que as palavras de Cristo são proferidas, não é mais chamado pão, mas corpo. Por quê? Então, na oração do Senhor que se segue, ele diz, nosso pão. Ele certamente disse pão, mas ele vai dizer ali o termo grego epiousios, isto é, pão substancial. Este não é o pão que vai para o corpo, mas aquele pão da vida eterna que sustenta a substância de nossa alma. Interessante, na exegese dos padres da igreja, muitos perceberam que, de fato, no texto grego, né, do Evangelho, quando se fala no pão nosso de cada dia, essa palavra, uma das traduções mais literais seria pão substancial ou pão supersubstancial. E alguns entendem que é também uma referência à Eucaristia. Sim, os padres da igreja interpretam que quando pedimos no Pai Nosso, né, o pão nosso é um pedido pela Eucaristia. Nós podemos interpretar que é o pedido pelo pão material, o sustento básico da vida, mas sobretudo, sim, o pão que é o próprio Cristo, a Eucaristia. Essas duas dimensões podemos entender no Pai Nosso. Aqui Ambrósio está se referindo ao pão como o corpo de Cristo. E a referência que se trata do corpo de Cristo é que se diz um pão substancial. Continua explicando Ambrósio, né? Os latinos chamavam este pão de diário, pão nosso de cada dia, que os gregos chamam de o pão vivo, pois os gregos chamam, e aí o termo grego, né, o dia que vem. Portanto, o que os latinos dizem e o que os gregos dizem, ambos parecem ser úteis. Os gregos expressaram ambas as coisas em uma palavra, os latinos disseram cotidiano. Ou seja, a tradução latina do Pai Nosso ressaltou o pão nosso de cada dia. Mas o termo original que os gregos ressaltam é o pão substancial, o pão que dá vida. E, na verdade, ambas as interpretações se somam, né? Mas, de qualquer forma, então, a gente pode dizer que essa referência do Pai Nosso ao pão nosso de cada dia é uma referência também à Eucaristia, que é pedida como pão supersubstancial, né? O pão vivo, o pão que dá vida. E Cristo é aquele que dá vida. Se é o pão de cada dia, por que você deveria tomá-lo de ano para ano, como os gregos no Oriente costumavam fazer? Receba todos os dias o que é bom para você, todos os dias. Viva de tal maneira que você mereça recebê-lo todos os dias. Quem não merece recebê-lo todos os dias, não merece recebê-lo de ano para ano. Assim como o santo já oferecia um sacrifício por seus filhos todos os dias, caso eles tivessem pecado de alguma forma, em coração ou em palavra. Assim, você ouve que cada vez que um sacrifício é oferecido, ele significa a morte do Senhor, a ressurreição do Senhor, a ascensão do Senhor e perdão dos pecados, e não recebeis diariamente este pão da vida? Aquele que tem uma ferida busca cura. Há uma ferida porque estamos sob o pecado. O remédio é o sacramento celestial e venerável. Então aqui, tomando de novo o Pai Nosso, né, o pão nosso de cada dia, Ambrósio fala da importância até mesmo da comunhão diária, né? Aí é um outro assunto que nós
entraríamos, mas é interessante algumas reflexões, né? Porque, por exemplo, a Páscoa judaica era uma vez por ano. Por que os cristãos não celebraram a ceia uma vez por ano, mas constantemente, desde o início? Porque todo culto cristão, todo culto da igreja é Eucaristia. Se entendeu isso desde o início, né? Desde o início, como sacramento celestial e venerável, e o culto por excelência e o alimento por excelência da vida cristã é a Eucaristia. Então os cristãos celebravam sempre a Eucaristia. No início mesmo, era dominical. Mas aqui, né, alguns estudiosos apontam que no início do cristianismo se celebrava a Eucaristia dominical e os cristãos levavam para casa a Eucaristia. Parece estranho para nós, né? Puxa, mas pode profanar isso, aquilo. Mas veja, nos primeiros séculos os cristãos eram perseguidos. Os cristãos, as comunidades cristãs eram confiáveis, porque imagina, você corria risco, então poderia se entregar a Eucaristia para que durante a semana, e era assim, se alimentassem da Eucaristia, né? Porque eram confiáveis. À medida que foi crescendo, essa prática foi sendo restringida pelo risco de profanação, e também a Eucaristia, também os cristãos passaram a ter maior liberdade, podiam celebrar a Eucaristia constantemente. Óbvio que enquanto vida cristã, o mandamento é a celebração eucarística no domingo, né? Diante da possibilidade, há aqueles que também participam da celebração eucarística diariamente, né? Isso é uma prática possível, mas não fere o mandamento, né? Não ir à missa todo dia, obviamente que não, né? A Santa Missa é, sobretudo, a missa dominical. E, na medida do possível, claro, esse alimento da Eucaristia. Então, os primeiros cristãos já falavam disso, seja nos primeiros séculos da Igreja, que se alimentavam da Eucaristia porque os cristãos levavam para casa a Eucaristia. Depois a prática é restringida na medida que a Igreja cresce e também a liberdade cresce, a possibilidade de celebrá-la todo dia, né, diariamente. De qualquer forma, é o alimento por excelência da vida cristã. E é também a essência do culto cristão, a Eucaristia. Continua Ambrósio dizendo: assim como nosso Senhor Jesus Cristo é o verdadeiro Filho de Deus, não pela graça como os homens, mas como filho da substância do Pai. Assim também é sua verdadeira carne que comemos, como ele disse, e seu verdadeiro sangue nós bebemos. Veja, texto claríssimo para dizer que a Eucaristia é presença real. Nós somos filhos de Deus pela graça. Jesus é da substância do Pai, assim como também é sua verdadeira carne que comemos, como ele disse, e seu verdadeiro sangue que bebemos. Assim como ele é da substância do Pai, é a verdadeira carne que comemos, a sua substância, né? E seu verdadeiro sangue que nós bebemos. Veja, nesse tempo não existia a palavra transubstanciação, mas é muito claro que, embora Ambrósio não use a linguagem da filosofia aristotélica, que São Tomás depois vai desenvolver para falar do mistério da Eucaristia, é óbvio que a fé é a mesma, né? Com linguagem diferente, mas é claro para Ambrósio que a Eucaristia é a verdadeira carne de Cristo, que é da substância do Pai que nós comemos. Mas talvez você diga o que os discípulos de Cristo também disseram então quando o ouviram dizer: aquele que não comer a minha carne nem beber o meu sangue não permanecerá em mim, nem herdará a vida eterna. Talvez você diga: como verdadeira? Porque vejo a semelhança, mas não vejo a verdade do sangue. Eu vos disse no início que a palavra de Cristo opera de tal maneira que pode mudar e converter as espécies instituídas pela natureza. Mais tarde, quando os discípulos de Cristo não puderam suportar suas palavras, mas ao ouvirem que ele lhes daria sua carne para comer e seu sangue para beber, retiraram-se.
Somente Pedro, porém, disse: Tu tens palavras de vida eterna. Como posso afastar-me de ti? Portanto, para que muitos não dissessem isso, como se houvesse alguma repugnância no sangue derramado, mas para que permanecesse a graça da redenção, recebeis o sacramento sob uma semelhança, mas obtereis a graça e o poder da verdadeira natureza. Então, veja, é a linguagem aqui de Ambrósio, né? Então, ele está dizendo, é de fato o corpo e o sangue de Cristo. Alguns questionam, mas eu não vejo, né, a verdade do sangue, porque o que nós estamos vendo é vinho. Aí Ambrósio usa essa linguagem da semelhança. Recebeis o sacramento sob uma semelhança. Porque o vinho, ele aponta, ele lembra o sangue e é a imagem que ele usa aqui. Mas vós recebeis sob a semelhança, mas obtereis a graça e o poder da verdadeira natureza. Então veja, embora na semelhança, o vinho contém uma semelhança ao sangue, mas o que recebemos é a graça e o poder da verdadeira natureza, a natureza de Cristo, que está ali, né? Que está ali. A gente pode dizer, na linguagem aristotélica tomista do dogma da transubstanciação, São Tomás vai ser mais preciso na linguagem, ele vai dizer, nas espécies do pão e do vinho, o que há é a substância do corpo e sangue do Senhor. Isso é, né, a explicação de São Tomás, mas que expressa essa verdade de fé que Ambrósio também testemunha, falando de semelhança e a graça e o poder da verdadeira natureza que está ali, do Cristo. Então, a gente vê que é a mesma presença real, com linguagens diferentes. Continua Ambrósio, ele diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu, mas a carne não desceu do céu, isto é, ele recebeu a carne da Virgem na terra. Como então desceu do céu o pão e o pão vivo? Pois o próprio nosso Senhor Jesus Cristo participa tanto da divindade quanto do corpo, e vós que recebeis a carne, participais desse alimento da sua substância divina. Então aqui, Ambrósio reafirma a fé na encarnação. Jesus fala o pão que desceu do céu, mas Jesus não desceu do céu com o seu corpo, né, na sua divindade, vamos dizer assim, mas Cristo assume o corpo. Do mesmo modo, quando recebemos a carne de Cristo, participamos desse alimento que recebemos da sua substância divina. Então veja, é claríssimo que Ambrósio atesta a fé na presença real de Cristo. Por isso dizemos corpo, sangue, alma e divindade, né? Toda a natureza de Cristo ali, no mistério do sacramento. No texto chamado Sobre os Mistérios, diz Ambrósio, os batizados enriquecidos com essas marcas distintivas aproximam-se do altar de Cristo, dizendo, e eu me aproximarei do altar de Deus, do Deus que alegra a minha juventude, Salmo 42:4, pois, tendo deixado de lado os despojos de um erro antigo, renovados com a juventude da água, apressam-se para comparecer ao banquete celestial. Aproximam-se então e, vendo o altar santíssimo preparado, exclamam, preparaste uma mesa diante de mim? Davi os apresenta como se estivessem falando quando diz, o Senhor me guia e nada me faltará. Ele me colocou em um lugar de pasto, ele me conduziu para águas restauradoras. E mais abaixo, pois ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado têm sido o meu conforto. Preparaste diante de mim uma mesa, quão excelente aos olhos dos que me afligem. Você banhou minha cabeça com óleo, e seu cálice é inebriante. Então aqui ele usa essas imagens, né? O altar de Cristo, o altar é lugar do sacrifício, o banquete celestial. Então, ao mesmo tempo, a Eucaristia tem a dimensão do sacrifício, mas também o banquete do céu, né? Ao mesmo tempo, é esse mistério o qual nós participamos. Consideremos agora isto, para que ninguém, vendo estas coisas externas,
porque as invisíveis não são vistas nem percebidas pelos olhos humanos. Diga: Deus fez chover maná, fez chover codornizes para os judeus e para aquela amada igreja. As coisas que ele preparou são aquelas das quais foi dito: nem o olho viu, nem o ouvido ouviu, nem o coração do homem pôde conter o que Deus preparou para os que o amam. Para que ninguém diga isso, queremos provar com todo cuidado que os sacramentos da igreja são mais antigos que os da sinagoga e que são mais excelentes que o maná. Então, de novo, Ambrósio aqui vai fazer essa analogia entre o maná e a Eucaristia, mostrando que a Eucaristia é maior do que o maná. Ele diz que eles são mais antigos, ou seja, a Eucaristia, que o mistério eucarístico é mais antigo do que o maná, nos é ensinado pela leitura do Gênesis, que fizemos, pois a sinagoga teve a sua origem na lei de Moisés. Então, os sacrifícios judaicos e o próprio maná teve origem com Moisés. Mas Abraão era muito mais antigo. A quem, tendo derrotado seus amigos e resgatado seu próprio sobrinho, quando este começava a desfrutar da vitória, Melquisedeque saiu ao seu encontro e lhe apresentou o que Abraão havia recebido, tendo demonstrado a sua veneração. Não foi Abraão quem apresentou, mas Melquisedeque, que aparece sem pai nem mãe, sem começo nem fim de seus dias, e semelhante ao Filho de Deus, de quem Paulo diz aos Hebreus que permanece sacerdote para sempre, a quem Melquisedeque, segundo a interpretação latina, é chamado Rei da Justiça e Rei da Paz. Ou seja, Ambrósio está dizendo, aquele Melquisedeque que aparece, sem início nem fim, e oferece pão e vinho, ele é uma imagem já anterior a Moisés do próprio Jesus, que não tem princípio nem fim, e que oferece pão e vinho, mas que é maior do que o maná, porque no pão e no vinho se torna presente o seu corpo e o seu sangue. Continua Ambrósio, não reconheceis quem é este? Está falando de Melquisedeque, né? É uma figura de Jesus. Pode um homem ser rei da justiça se mal consegue ser justo? Pode ser rei da paz se mal consegue ser pacífico? Sem mãe segundo a divindade, porque o pai que o gerou é o filho e é da mesma substância única que o pai? Sem pai segundo a encarnação, porque nasceu de uma virgem? Sem princípio e sem fim, porque ele é o princípio e o fim de tudo, o primeiro e o último? Não é, portanto, um sacramento um dom humano, mas divino aquele que recebestes, oferecido por aquele que abençoou o pai da fé, Abraão, cuja graça e obras admirais. Então, aquilo que ele está querendo dizer é isso, que Melquisedeque é um símbolo de Jesus, prefigura Jesus, e que agora o sacramento que Jesus então realiza, levando à perfeição o sacrifício de Melquisedeque, ele é um dom divino, não humano. Continua Ambrósio. Já estabelecemos que os sacramentos da igreja são mais antigos. Agora, consideremos como são mais excelentes. É verdadeiramente maravilhoso que Deus tenha feito chover o maná para os pais e que eles fossem alimentados diariamente com o alimento do céu. Por isso, se diz, o homem comeu o pão dos anjos. E, no entanto, todos os que comeram este pão morreram no deserto. Mas este alimento que recebem, este pão vivo que desceu do céu, dá a substância da vida eterna a quem o come, e quem o come jamais morrerá, e é o corpo de Cristo. Então aqui ele diz, né? O maná era algo maravilhoso, mas a Eucaristia é infinitamente mais. Por quê? Porque é o pão vivo que nos dá a substância da vida eterna. Por quê? Nos dá a substância da vida eterna, porque é o corpo de Cristo. Não é simbólico, é real. Agora, considere o que é mais excelente, o pão dos anjos, o maná, ou a carne de Cristo, que é certamente o corpo da vida. Aquele maná caiu do céu, este está acima do céu. Aquele maná era do céu, este é do Senhor do céu. Este estava sujeito à corrupção, se fosse guardado até o dia seguinte. Este é livre de toda corrupção, e quem o provar com reverência não poderá experimentar a corrupção, porque é alimento de vida eterna. Para eles, água flui da rocha. Para você, de Cristo, sangue flui. Para eles, água o saciou por uma hora. Para você, sangue o banha para sempre. O judeu bebe e tem sede. Você, uma vez que tenha bebido, nunca mais terá sede. Aquilo estava na sombra. Isto é a realidade. O maná era a sombra. Agora temos a realidade. Por isso, repito, a Eucaristia não pode ser considerada simbólica, porque se assim fosse,
seria menos do que o maná. O maná não era um símbolo, era uma realidade. Se torna um símbolo de algo que vem posteriormente, que é maior, a Eucaristia. Então, sim, o maná nesse sentido tem uma dimensão simbólica, que aponta para a Eucaristia. Ou, na verdade, não é uma dimensão simbólica, uma dimensão prefigurativa, a gente diz. Uma preparação para a Eucaristia, o verdadeiro pão do céu, que é o Cristo. Continua Ambrósio, se aquilo que admirais é uma sombra, o que é então esta cuja sombra admirais? Ouvi como o que aconteceu aos pais é uma sombra. Eles beberam, diz ele, da pedra que os seguia e a pedra era Cristo, mas Deus não se agradou na maioria deles, pois permaneceram estendidos no deserto. E estas coisas eram figuras que se referiam a nós, vistes que são mais excelentes, pois a luz é mais excelente que a sombra, a verdade do que a figura, o corpo do Criador do que o maná do céu. E aqui é claro, né? O corpo do Criador é maior do que o maná do céu. Se fosse um símbolo, seria menor. Não é. É real, é o corpo do Senhor. Diz Santo Ambrósio, talvez você diga, o que eu vejo é outra coisa. Mas como você pode me garantir que recebo o corpo de Cristo? E é isso que ainda temos que demonstrar. Que exemplos, então, temos para usar? Mostremos que isso não é o que a natureza tomou, mas o que a bênção consagrou. E que o poder da bênção é maior do que o da natureza. Porque pela bênção, até a própria natureza é transformada. Então, se trata da bênção da palavra de Cristo. E a palavra de Cristo é maior do que a própria natureza. Então, sim, você vê pão e sangue, mas a bênção pela palavra de Cristo me diz, é corpo e sangue do Senhor. A graça é mais poderosa que a natureza, e ainda estamos calculando a graça da bênção profética? Pois, se a bênção de um homem era tão poderosa que conseguia mudar a natureza, o que diremos da própria consagração divina, onde são as próprias palavras de nosso Salvador que operam? Pois este sacramento que recebeis é feito com as palavras de Cristo. E se a palavra de Elias, que invocou o fogo do céu, era tão poderosa, não poderia a palavra de Cristo mudar a natureza dos elementos? Então veja que mudar a natureza dos elementos. Então muda a natureza dos elementos, não é mais pão, não é mais vinho. Mudou a natureza, é corpo e sangue do Senhor. Continua Ambrósio. Das obras do universo você leu que ele falou e elas foram feitas. Ele ordenou e elas foram criadas. Pois a palavra de Cristo que pôde fazer do nada o que não era, não pode transformar as coisas que são naquilo que não eram? Pois não é menos importante dar novas naturezas às coisas do que mudar as próprias naturezas. Então, a palavra de Cristo é eficaz, ela realiza aquilo que ele diz. Mas, porque apresentamos argumentos, usemos os próprios exemplos deles e estabeleçamos a verdade do mistério da encarnação. O caminho natural precedeu o nascimento do Senhor Jesus de Maria. Então, aqui, Ambrósio, para falar da Eucaristia, vai usar o exemplo da própria encarnação. Se buscarmos a ordem natural, uma mulher normalmente concebe em união com um homem. Portanto, é bastante claro que a Virgem concebeu fora da ordem natural. Este corpo que consagramos também procede e é da Virgem. Por que buscamos a ordem natural no corpo de Cristo, se o próprio Senhor Jesus nasceu da Virgem fora da ordem natural? Verdadeira carne de Cristo foi aquela que foi crucificada, aquela que foi sepultada. Portanto, é verdadeiramente o sacramento daquela carne. Então veja, se eu creio na encarnação, que aconteceu fora de um processo natural, pela palavra de Deus, né? Pela palavra de Deus, que se encarnou através de Maria, da mesma forma a Eucaristia está fora da ordem natural. Então, por mais que eu veja pão e vinho, eu não devo mais olhar conforme a ordem natural, mas devo olhar conforme o olhar da fé, que me diz, é verdadeiramente o sacramento daquela carne. Qual carne? A carne de Cristo,
que nasceu da Virgem, que foi crucificada, sepultada. É esta carne que está presente no sacramento. O próprio Senhor Jesus clama: isto é o meu corpo. Antes da bênção das palavras celestiais, outra substância nomeada. Depois da consagração, o corpo é significado. Ele mesmo chama seu sangue antes da consagração. Outra coisa é dita, depois da consagração é chamado sangue, e você diz amém. Isto é verdade. O que a boca diz, que o entendimento confesse. O que as palavras soam, que o afeto sinta. Então, antes da consagração é pão, depois é corpo. É corpo. Né? Em suma, com estes sacramentos, Cristo alimenta a sua igreja, pelos quais a substância da alma é fortalecida. E com razão, vendo o benefício contido nessa graça, diz-lhe: como se tornaram belos os teus seios, minha irmã, minha esposa. São mais excelentes que o vinho, e o perfume das tuas vestes supera todos os aromas. Os teus lábios, minha esposa, destilam mel. Mel e leite estão debaixo da tua língua, e o perfume das tuas vestes é como o perfume do Líbano. És um jardim fechado, minha irmã, minha esposa, um jardim fechado, uma fonte selada. Cântico dos Cânticos 4, 10 seguinte. Aqui Ambrósio retoma a imagem, né, do Cântico dos Cânticos, onde a imagem, né, do amado e da amada é uma referência a Cristo e à igreja, né, e o sacramento que alimenta a igreja, né, no qual a alma é fortalecida, nos fala desta união, portanto, do humano com o divino no mistério da Eucaristia. Com isto, ele quer dizer que este mistério deve permanecer selado em ti, para que não seja profanado pelas obras de uma vida má e pela profanação da castidade, para que não espalhe entre os que não são dignos, para que não se dissipe entre os ímpios pela loquacidade prolixa. Portanto, bom deve ser a guarda da sua fé, para que a integridade da vida e o silêncio permaneçam invioláveis. Então aqui toda a reverência com a qual deve ser celebrado e vivido o mistério da Eucaristia, né? Selado em nós. Por isso a igreja, vendo tanta graça, exorta os seus filhos, exorta seus parentes a correrem para os sacramentos, dizendo-lhe: comam meus parentes, bebam, embriaguem-se, meus irmãos. O que devemos comer e o que devemos beber, o Espírito Santo vos revelou em outro lugar pelos profetas. Provem e vejam que o Senhor é suave, bem-aventurado o homem que nele espera. Cristo está naquele sacramento, pois é o corpo de Cristo. Não é, portanto, alimento corporal, mas espiritual. Aqui, né, não está querendo dizer que não é alimento corporal que não é real. Ele é alimento espiritual, porque é alimento para a vida eterna. Mas ele é alimento do ser humano inteiro, não só da minha parte espiritual, imaginada como algo diferente do meu corpo. Ele é alimento para mim, mas alimento para a eternidade. Por isso, o apóstolo disse de seu tipo que nossos pais comeram alimento espiritual e beberam bebida espiritual, pois o corpo de Deus é um corpo espiritual, o corpo de Cristo é o corpo do Espírito Divino, visto que Cristo, como lemos, é Espírito. O Espírito diante de nossa face, Cristo o Senhor. E na carta de Pedro temos: Cristo morreu por nós, por fim, este alimento dá força ao nosso coração, e esta bebida alegra o coração do homem, como recordou o profeta. Então veja, é interessante que ele diz: o corpo de Deus é espiritual. Com isso não está querendo dizer que é simbólico, que não é real, porque ele mesmo diz: o corpo de Cristo é o corpo do Espírito, visto que Cristo, como lemos, é Espírito. Então Cristo é Espírito, mas o Cristo se encarnou. E aqui, Espírito nos fala da dimensão divina. Portanto, como alimento espiritual, é alimento real para nós, para a nossa substância, mas que nos coloca na dimensão do Espírito, ou seja, na dimensão e em comunhão com Deus. Então, esse sentido que a Eucaristia real e concreta, a presença, a carne de Cristo, a sua substância, é alimento para toda a minha vida e é alimento espiritual, porque como alimento espiritual fortalece o meu corpo e a minha alma em vista
da eternidade, da comunhão com Deus, que já vamos vivendo aqui porque já vamos nos alimentando desse mistério aqui. Alimento esse que é a expressão maior do amor de Deus manifestado na cruz e que nos alimenta no caminho para vivermos por esse amor e nesse amor. Bem, e assim encerramos o testemunho de Ambrósio, onde ele, nesses textos que nós lemos, explora um pouco mais, né, todo o sentido da Eucaristia e percebemos o modo como ele entende a Eucaristia de fato como real, como presença real. Antes da consagração é pão, depois é a carne de Cristo de fato, é esse alimento para a nossa vida. Que o ensino de Ambrósio nos ajude, né, a crescer na fé, naquilo que celebramos em cada Eucaristia e que aí deve ser alimento da nossa vida. Curta, compartilhe e continue nos seguindo em nosso curso, a nossa série, a Eucaristia na Igreja Primitiva.